O ar está preenchendo os pulmões dela e ela pode respirar novamente, o que significa que ela voltou das portas da morte. Ela pensou que tinha ficado inconsciente por muito tempo, mas ainda é a noite do banquete. Psyche chama por ela toda chorosa, mas feliz que a Medeia está acordada. Medeia pergunta o que aconteceu, mas pelo visto ninguém sabe explicar isso. Os dois apenas pulam nela, a envolvendo em um abraço. Enfim, se sentindo aliviados e felizes pela Medeia estar viva. Medeia já estava acariciando a cabeça do Hélio, mas então ela coloca outra mão sobre a cabeça da Psyche, a surpreendendo. Já que eles não têm muito tempo, Psyche fará uma breve explicação. Ela tem o poder de curar ferimentos. Ela demonstra isso curando o ferimento feito pelo Hélio. Esse é um poder chamado de divindade. Foi dito a ela que ela é a única pessoa no Império que tem esse poder. Aqueles que estão feridos serão curados, desde que ela esteja próxima. Mas ela não pode curar feridas fatais como as que a Medeia tinha. Ou pelo menos era isso que ela pensava. O Hélio então se lembra do colar. Quando a Psyche abraçou a Medeia, o colar que ela estava usando começou a brilhar. Provavelmente é uma relíquia sagrada. Então como foi parar nas mãos da Medeia? Essas relíquias são tão raras que restam apenas algumas no Império todo, e normalmente são guardadas nas profundezas dos templos para dificultar seu acesso. Medeia está confusa com isso, mas então ela se lembra de algo. A cavaleira tinha dito algo estranho. Ela exclamou que isso não foi o que ele disse que aconteceria, antes de morrer. Medeia pensou que fosse por estar surpresa com as habilidades de esgrima da Psyche, mas talvez esse não tenha sido o motivo para ter dito aquilo. Em seu último momento, a cavaleira agarrou aquele colar. O príncipe disse a seus subordinados que o que ele iria contar era um segredo que deve ser guardado com a vida. Psyche nasceu com o dom da divindade. Apesar dela ser uma mulher fraca, não será fácil matá-la. No entanto, há uma forma. Psyche deve ser torturada. Eles têm que fazer o necessário: arrancar as unhas e decepar braços. Mas tem que levar ela até o limite. Então, quando ela não for mais capaz de se curar, eles devem matá-la, e o colar irá absorver o poder de cura. Então, eles devem trazer o colar para ele. Tudo isso porque na cabeça desse doente, apenas aqueles com sangue imperial podem utilizar esse poder. Medeia responde que aquele colar foi um presente. Um presente do amado príncipe herdeiro da Psyche. Psyche estava pronta para isso. Ela sabia que tinha sido Eros, mas ela tinha esperanças de que suas suspeitas não se revelariam verdadeiras. Medeia de saber que a Psyche está abalada. Afinal, ela amava aquele homem. Mas há uma coisa que a Medeia pode garantir, e é que ela irá dar fim à vida do Eros. Psyche pensa que é muito cruel da parte dela dizer algo assim enquanto está no corpo dela. Mas o príncipe a ama. Medeia percebe que a Psyche não está protestando ou chorando que a Medeia não deveria. Medeia então acredita que ela está dando o primeiro passo. Ela pergunta pro Hélio onde ele deixa o casaco dele, e ainda chama o pobre de desajeitado. Depois, ela pede uma espada a ele. Qualquer uma serve. Sangue espirra, de um corte que a Medeia fez em sua mão, mas que está se regenerando instantaneamente. Então, ela deve se afastar da Psyche. Deve ter sido por isso que ela foi criada presa no porão, pois se ela acidentalmente tivesse curado alguém, as pessoas teriam descoberto sobre o poder dela. Se o poder da Psyche tem limites, como ela disse, então ela não deveria voltar para o palácio sem nenhum arranhão. Medeia tem que fazer parecer que por pouco ela não saiu viva. O Hélio está chocado, pois não se passou nem mesmo uma hora que ela retornou da morte, mas ela já está pronta para avançar para a batalha tão cedo. Enquanto ele está morrendo de medo de perdê-la novamente. Medeia manda ele retornar para o banquete depois de completar as tarefas que lhe foram designadas. Hélio apenas concorda. As portas do salão são abertas. O chão é manchado de sangue. E as pessoas gritam em desespero. Medeia está entrando no salão. Eros enviou 5 de seus cavaleiros mais habilidosos para cometer o crime. Ela sabe o quanto ele quer matar a Psyche. Alguém avisa o príncipe. Mas Medeia ainda quer saber que expressão ele vai fazer quando vê que a noiva que ele procurou matar voltou inteira.
Eros fica tão chocado com a cena à sua frente que até derruba o copo que segurava. Psyche deveria estar morta, mas ela voltou viva. Ele não sabe que cicatrizes são aquelas. Ela está sangrando, então significa que o plano falhou no último minuto. Mas agora há muitos olhos neles, então ele tem que agir naturalmente por enquanto. Eros pergunta o que aconteceu. E Medea responde que ele disse para ela ir até o jardim, mas quando ela chegou lá, foi atacada. Eros demonstra confusão, e Medea sorri discretamente por trás das mãos que cobrem o rosto. Na alta sociedade, a melhor arma é a língua. Afiada como uma faca, ela pode matar sem derramar uma gota de sangue. Palavras são ditas de maneira indireta, enquanto as verdadeiras intenções dos falantes estão escondidas. Psyche sempre teve dificuldades por causa disso. Mas é exatamente pela Psyche ser tão inocente que ela pode pegar ele com a guarda baixa. Ela então diz que foi ao jardim, mas não conseguiu encontrar o príncipe, e de repente, alguns cavaleiros a atacaram com espadas. Ela está fingindo estar distraída com a situação e dizendo coisas que podem ser mal interpretadas. O príncipe agarra parecendo preocupado e pergunta quem a chamou e se ela conseguiu ver bem como eles se pareciam. Ele diz a entender como ousaram tentar passar uma ordem como se fosse dele. Ele não sabe como eles podem ser tão cruéis. Eros pede para ela dizer que ele fará com que eles sejam capturados. Medea percebe que então vai ser assim. Ela diz que eram 5 deles. A que parecia ser a líder era uma mulher de cabelo acinzentado e olhos puxados. Eros deve estar confiante de que não será pego, mesmo que procure evidências em seus corpos, já que eles eram uma ordem secreta de cavaleiros que não tinha emblema do Império adornando seus trajes. Medea então diz achar estranho que ele diga que enganaram ao dizer que era uma ordem dele, mas aqueles cavaleiros a levaram para o ponto de encontro secreto deles. Quase ninguém passa perto daquela área, então ela poderia facilmente ter morrido. As pessoas perguntam se existe um jardim frequentado pela princesa e pelo príncipe, mas não tinha como eles saberem, já que ela disse que era um lugar secreto. Então quem conhece a localização é o mais suspeito. Eros então manda selarem as portas do salão de banquetes. Ninguém poderá sair do salão mais. Algum criminoso qualquer poderia ser capaz de espiar o príncipe herdeiro do Império? Não. Apenas um nobre do alto escalão poderia planejar um ataque assim. Isso é um ato de alta traição. Eros irá tratar esse assunto com grande severidade, e ele executará o criminoso por planejar traição. Alguém tenta dizer algo, mas o príncipe diz que se ele se opuser, será interrogado como principal suspeito. Assim, os nobres ficam tudo em silêncio. Ele coloca a mão sobre o ombro de quem ele acha ser a Psyche e a leva dali, até uma carruagem, pois é provável que o criminoso ainda esteja na área do palácio. Então ela se sentirá mais segura ali. Eros se desculpa por ter que deixar ela sozinha, sabendo pelo que ela passou, mas ele precisa rastrear o criminoso. Medea finge estar com medo de ser atacada novamente, pois ela sabe que ele não está indo rastrear os criminosos, e sim para procurar pelas pessoas que interferiram com os planos dele. O príncipe diz que ela ficará bem, já que ele deixará os cavaleiros imperiais com ela. O príncipe é um adversário difícil. Assim, ele divide 2 grupos, ficando ele mais 2 pessoas em um dos grupos. Os 2 que ficaram com ele sabem sobre o plano. Ele levanta alguns galhos das árvores e se depara com todos mortos. O cavaleiro está horrorizado com a cena, pois a única diferença entre aqueles cavaleiros e eles é que aqueles cavaleiros trabalham nas sombras, mas eles são tão habilidosos quanto os oficiais. O príncipe começa a checar os ferimentos, pois não importa quão habilidosas são as pessoas que ajudaram a Psyche, eles devem ter deixado alguma pista. Só que antes, Medea manipulou as feridas. Ela pediu para o Hélio eliminar qualquer traço de que uma adaga foi utilizada. Para isso, ele deveria fazer novos cortes por cima dos atuais. Assim, será mais difícil identificar quem atacou aqueles cavaleiros. Hélio deveria usar as espadas espalhadas por ali, e seria ainda melhor se eles pudessem esconder uma das espadas deles também. Ela só não sabe se tem tempo suficiente para isso. Psyche então diz conhecer um buraco que pode ser usado. Medea logo se anima com isso.
pois se eles conseguirem esconder uma espada, poderão confundi-los. O cavaleiro informa que tem uma espada faltando, e os ferimentos combinam com a espada faltando. É muito provável que o criminoso veio de mãos vazias e então arrancou a espada da mão de um dos deles. Cada um dos cavaleiros deles foi morto por apenas um golpe fatal. Então o culpado é um ótimo espadachim. Provavelmente ele é um homem de baixa estatura ou uma mulher com um físico robusto. O príncipe não consegue acreditar que todos os cavaleiros realmente estão mortos. Ele está esperando por esse dia por tanto tempo. Ele pegou aquela cavaleira quando ela ainda era uma criança. Ela disse que não era nada além da líder das crianças daquela vila. Mas o príncipe disse que isso não era verdade, pois ele tem um ótimo olho para as pessoas. Ele sabia que ela o ajudaria a conquistar seu sonho. A posição dele como príncipe herdeiro do Império e o futuro dele como único herdeiro o entediavam. Se ao menos a divindade da Psyche tivesse sido concedida a ele em vez dela, ele poderia crescer para se tornar alguém de maior importância. O cavaleiro pergunta se eles deveriam rastrear o culpado. Mas o príncipe desembainha sua espada e golpeia os corpos. Pelo visto, eles estão realmente mortos. Eros não sabe por que está sentindo tanta raiva. Enquanto isso, Hélio está mandando a Psyche parar, pois as portas se fecharam. Psyche começa a se desesperar, pois eles estiveram fora por muito tempo, então as pessoas vão suspeitar. O casaco dele está sujo, e o cabelo dela também. Mas olhando para uma árvore, Hélio tem uma ideia. Ele quer fazer isso, mas ao mesmo tempo não quer fazer. Só que a Psyche diz que eles têm que tentar qualquer coisa, pois estão prestes a morrer. Os cavaleiros estão tirando todos da sacada, pois foi ordenado que todos os convidados fossem para o salão. Enfim, a cavaleira chega na última sacada, onde parece que ninguém está usando aquela, pois ela bateu e não obteve resposta. Mas não custa nada confirmar, né? E então ela se depara com essa cena da Medeia enchendo o pescoço do Hélio de beijinhos. Ou de mordidas, não sei. Só que, na verdade, é a Psyche, né? A cavaleira pergunta quem é. E Psyche pergunta quem se atreve a invadir e o que ela pensa que está olhando. É para ela fechar a porta. A cavaleira se desculpa, mas diz que foi ordenado que todos os convidados se reúnam no salão. Psyche diz que eles já entenderam, então é para ela deixar eles a sós. Ou ela prefere que eles entrem no salão dessa forma? A mulher então sai, e assim eles podem se esperar aliviados. Vendo quão envergonhado ela está, Psyche acha que exagerou na grosseria, mas ele diz que ela fez bem. Então ela diz que fica feliz que tenha sido satisfatório, mas Hélio quer apenas que ela pare, pois isso é embaraçoso. Só que mais importante, ela deveria diminuir o tom de voz, pois alguém pode escutar. E alguém escutou. E foi assim que o banquete de aniversário se encerrou. Eros fez os convidados se reunirem no salão para o interrogatório, mas ele apenas conseguiu uma lista de convidados. Já que ele é apenas o príncipe herdeiro e não o imperador, ele não tem o poder de manter os convidados da alta sociedade esperando por muito tempo. No entanto, o príncipe ainda tem mais poder que o rei de uma nação. Assim, as nações juraram dar todo o suporte para encontrar o verdadeiro culpado da tentativa de assassinato da princesa. Diversos corpos foram pendurados em praça pública, onde as pessoas podiam xingá-los pelo que eles tentaram fazer com a Psyche. O príncipe diz que esse é o fim daqueles que tentaram ferir ela. Aquela é a cavaleira de cabelo cinza que ela viu? Sim, é ela. Coitada. Incapaz de ter uma morte digna de um cavaleiro. Até mesmo o cadáver dele beneficiou o príncipe. O príncipe diz que deve demonstrar ao mundo o que acontece quando tentam encostar um dedo nela. Ele não parece nem um pouco afetado por colocar o corpo da discípula dele à mostra. Então, eles começam a ir embora. E o povo está tentando animar a Psyche. Já em casa, Eros pergunta como ela está se sentindo. Os olhos dela já estão completamente curados. Mas ele está preocupado com o ferimento nas costas dela, que não está se recuperando rápido. Ela sabe o motivo disso? Medeia diz achar que seja porque ela ainda está em choque. Ela sabe que o Eros não está preocupado com os ferimentos da Psyche. Ele se preocupa com a divindade.
Medeia diz que esse dom requer uma mente forte. É um alívio que ela pode responder ele agora que ela sabe da divindade. Pois se ela não soubesse, ela não tem certeza do que poderia ter acontecido. O príncipe diz que ela deve ter ficado aterrorizada. E mesmo assim, ele não tinha ideia de que ela estava em perigo. Ela deve estar ressentida dele. Ele então pergunta a respeito da pessoa que salvou ela naquela noite. O que ela se lembra da aparência dessa pessoa. Ele gostaria de recompensar essa pessoa. Medeia sabe muito bem como ele quer recompensar a pessoa. Matando ela. Se ele realmente amasse a Psyche, teria parado de fazer ela reviver essa experiência traumática. Ela então disse que não conseguiu ver direito, já que estava escuro. Mas ela acha que era um homem usando uma capa longa. O cabelo dele era vermelho... Não, era marrom. E ele era muito alto. Se ela não se engana. Boa sorte para ele, procurando pelo herói imaginário dela. Ele então pede para ela deixar tudo com ele e se concentrar em se recuperar. Ela pode dizer se precisar de qualquer coisa. Medeia pergunta se qualquer coisa. E ele confirma, pois não existe presente que o príncipe herdeiro de Basílio não consiga dar a ela. Nesse caso, Medeia quer, mas já mudamos para o Hélio com a Psyche. Parece que ela quer aprender a usar a espada, mas ela não pode dizer para mais ninguém, pois seria estranho se a Medeia de repente começasse a dizer que quer aprender esgrima mais uma vez. O Hélio concorda. Afinal, ele está no corpo de alguém que já dominou a espada. Desde que a mente dela consiga acompanhar, ela irá melhorar em um ritmo assustador. Já que eles podem contar nos dedos o número de pessoas que sabem das verdadeiras habilidades da Medeia, não deve ter problemas ela praticar em público. Dito isso, Hélio diz para eles se verem o mínimo possível a partir de agora. Psyche percebe que ele também estava preocupado com isso. Por isso, ele está tão pálido. Desde o banquete, rumores começaram a circular sobre coisas que eles nem fizeram. Hélio manda ela falar mais baixo. Ele provavelmente parece pálido por causa dos sonhos que ele anda tendo. Ele vem tendo pesadelos com a Medeia morta, que o impedem de dormir. Ele tenta se acalmar, pois a Medeia está viva. Ela está apenas fora de alcance no momento. O mordomo entra no quarto e tenta ajudar o Hélio a sair dessa crise de pânico. O olhar do Hélio acaba parando em seu reflexo no espelho. Mais especificamente, no hematoma no seu pescoço. Ele não entende porque ainda não curou. Um chão manchado de sangue e um cavaleiro ajoelhado. Ele se desculpa por não conseguir encontrar o culpado, pois as pistas eram muito limitadas. Se o príncipe der mais tempo, eles irão expandir as buscas. Mas Zero diz que não precisa, pois claramente essa pessoa é mais esperta do que isso. Ele está tentando seu melhor para não ser pego. Então parece que o príncipe terá que preparar uma armadilha pessoalmente para ele. Está na hora do Eros fazer sua jogada. Desde a noite do banquete, cada um deles passou a carregar um novo fardo. Psyche e Hélio receberam um convite do Palácio Imperial. Assim, eles começaram a planejar o próximo passo na batalha. O pai da Psyche entra desesperado no quarto, perguntando como sua filha pode pensar em aprender esgrima com um corpo tão fraco. Medeia, agora com cabelo curto, diz que o príncipe já concordou com isso. Surpreso, o homem pergunta se ela cortou o cabelo. Medeia diz que precisava de uma mudança. Uma semana atrás, Medeia estava andando apoiada na empregada em um jardim de cerejeiras. O conde plantou aquelas árvores para simbolizar o desejo da rápida recuperação dela. Mas a empregada não acha que ele queria que ela visitasse o jardim com tanta frequência. Medeia diz que fará o seu melhor para se recuperar logo, quando uma borboleta chama a atenção dela. A empregada sorri, pois essa é a primeira vez a Psyche vendo uma borboleta. Medeia comenta que é como se aquelas borboletas tivessem ido para animá-la. Pelo menos aquelas borboletas não tentaram enganar ela como eles. Ela se pergunta quantos deles estão espionando para o príncipe herdeiro. Provavelmente todos. Ela precisa atacar primeiro, antes que apunhalem ela pelas costas. Mas de repente, o nariz dela começa a sangrar. Ela deve ter se esforçado demais desde que trocaram de corpo. Psyche está parada ao lado da cama da duquesa.
Faz bastante tempo que ela está inconsciente. Dizem que ela pode não conseguir chegar até o final do ano. Psyche então aproxima sua mão do rosto dela e começa a usar seu poder. Mas então a empregada aparece e ela precisa parar. A empregada pergunta se ela quer explorar a mansão. E Psyche concorda. Ela tem que fortalecer sua determinação. Ela não pode mais permitir ser fraca. Ela tem que viver com a Medea a partir de agora. Para poder fazer isso, é de grande importância que ela aprenda tudo sobre a Casa Solon e a Medea. Agora, esse é o lugar onde ela passará a maior parte dos seus dias. Então ela percebe que a terceira gaveta está trancada. A empregada comenta que já faz um tempo desde que ela tirou. Eles não tocaram nisso mesmo quando estavam arrumando o quarto. Então deve estar no mesmo lugar de sempre. Um desafio muito cedo. O que poderia ser? A empregada está olhando para ela com olhos tristes. Olhando mais atentamente, Psyche encontra a chave. Medea deixou em um lugar onde possa ser facilmente encontrado, já que é para a gaveta da mesa dela. Então ela começa a abrir enquanto se desculpa mentalmente com a Medea. Se por acaso for um diário, ela irá colocar de volta. Mas então ela fica surpresa ao ver que é apenas um colar. O mordomo entra avisando que o Hélio chegou. Psyche diz que está indo, mas ela continua tentando se lembrar onde já viu aquele colar antes. Seria bom se a Medea contasse esse tipo de coisa a ela. Ela então coloca o colar no pescoço, pois irá perguntar para o Hélio. E a empregada só observando isso. No campo de treinamento, Hélio está falando para Psyche se lembrar de como mover os pés quando ataca e defende, como segurar uma espada e, finalmente, os fundamentos. Todos se foram, então ela não precisa se preocupar. Se tremendo toda, Psyche tenta um ataque que passa muito perto do Hélio. Pelo visto, primeiro ele tem que ensinar que ela pode matar alguém com espada de verdade. Ainda assim, ele se lembra do seu passado, onde a Medea disse que ele tinha a atitude certa. Hélio ficou confuso, pois ele quase a matou. Mas Medea mandou um "e daí?" Até porque ele não conseguirá deixar nenhum arranhão nela com o nível atual dele. Então, ele deveria fazer o seu melhor. É estranho dar para Medea as mesmas aulas que recebeu dela. Psyche acerta o manequim. Ela sobreviverá. Então, ela continua golpeando. Ao final da tarde, o treino acabou e Psyche está exausta. Ainda assim, foi melhor do que o Hélio estava pensando. Ele achou que ela estaria chorando agora por terem quebrado o coração dela. Mas parece que ela escolheu um caminho diferente para si. Psyche diz que decidiu se dar uma chance de lutar. Ela deve sua vida a Medea, então isso é o mínimo que ela pode fazer para retribuir. Por isso, ela deve se manter firme. Senão, ela não irá conseguir parar de pensar nele. De repente, ele fica surpreso. Ele então se aproxima dela, que, confusa, pergunta se disse algo errado. Mas então ele pega o colar e pergunta por que ela está usando aquilo. Medea está tendo outro sangramento nasal. O corpo da Psyche age rápido e mostra sinais de fadiga, e isso é muito inconveniente. Mas vamos ordenar as ideias. Deus ama muito a Psyche. Medea não sabe por que permitiram ela dar uma olhada na vida da Psyche. Mas o Deus e o poder divino que ela viu naquele dia eram reais. Então talvez isso seja possível também. Voltando para Psyche, ela está muito nervosa e está tentando se acalmar e parar de tremer. Hélio vai entender se ela explicar. Psyche não diz que ouviu que a Medea frequentemente pegava o colar para ficar olhando para ele. Parecia precioso para ela, então Psyche pensou que pareceria mais natural usar. Hélio começa a tirar o colar dela, dizendo que ela realmente não sabe de nada. Se ela quer imitar a Medea, não deveria ter usado ele. Ela não deveria ser capaz de usar. Confusa, Psyche questiona o porquê disso. Ela não sabe o que aquele colar é, mas o que quer que ele ensine, ela pode aprender. Ela não fará isso de novo. A voz dela vai ficando cada vez mais embargada ao ver a expressão que o Hélio está fazendo. Ela não sabe como pode ter esquecido que o Hélio não é uma pessoa carinhosa. Hélio diz para ela perguntar a si mesma que tipo de pessoa ela teria que ser para viver com a Medea. Ela deveria se perguntar
quem é a dona daquele colar. E assim descobrimos que aquele colar pertencia à empregada da Medeia. Medeia está perguntando para a babá o que ela deveria fazer. Será se ela deveria voltar para o seu antigo corpo? Mas será se basta querer para conseguir voltar? Deixem um like, um comentário, ajudem hypando o vídeo e até a próxima!